dessa desvalorização monetária insana que a gente viu ao longo do tempo, né? Tem certas coisas que são uma proteção nacional, mas que elas protegem até certo ponto. Como, por exemplo, imóveis, né? Porque os aluguéis são reajustados pela inflação, mas o imóvel ele protege até certo ponto. Então, por que ele protege? Porque o metro quadrado nas transações ele vai tendo esse efeito de inflação e vai aumentando de preço também. Muito do ganho imobiliário, que algumas pessoas pensam que tiveram ao longo do tempo, é simplesmente a reposição da inflação. Você quer estragar um almoço de família com alguém mais velho? Deixa a pessoa se gabar do ganho que ela teve com o imóvel, aí você entra no site do Banco Central, calculadora cidadã, e mostra qual foi o ganho do imóvel que você teve. Ah, deu 600% desde 94. Aí você bota o IPCA desde 94 e mostra pro cara, pô, 600%. Ou seja, o imóvel só se reajustou pela inflação. Sendo que quando ele for vender, ainda vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Dependendo do valor desse imóvel, se é o único imóvel, tem algumas isenções. Mas geralmente ele vai pagar imposto. Mas o imóvel protege? Sim, até certo ponto. Depende do que acontece com o país, né? Se a gente realmente virar uma Venezuela da vida, o que é muito difícil de acontecer, mas é sempre possível, aí não protege mais. Ações protegem contra essa destruição monetária? O Itaú, por exemplo, existe desde a Segunda Guerra Mundial. E está aí até hoje. Então o acionista do Itaú esteve protegido? Como era um banco, né, que tinha o poder de repassar preços para os clientes, tinha uma proteção do governo também. O Banco Central existe desde 1964. Nessa maneira que ele existe hoje, foi uma criação do governo militar. Inclusive, a gente pode até falar o seguinte, não é culpando o Banco Central, mas o Banco Central ele seria, teoricamente, o guardião da moeda. Só que depois de 64, depois que ele passou a existir, a gente trocou de moeda mais vezes do que antes. E não é que antes não existisse um Banco Central, é que o Banco do Brasil fazia um papel de Banco Central, era um negócio meio misto assim. Mas reparem que a existência dele não impediu a desvalorização monetária. Tá? Mas voltando às empresas, certas empresas elas têm um poder de repassar preços. Então, elas conseguem, né, se blindar um pouco da inflação. Um exemplo, você pega a empresa de um setor que é basicamente um oligopólio, tipo a Vivo. Há pouco tempo a Vivo reajustou a minha conta. E simplesmente foi assim. Eu recebi uma mensagem falando, sua conta agora é tanto. Eu vi, nossa, tá uns 8% mais caro, né? E eu tava num dia que eu tava com tempo para perder, assim, né? Eu não sei, eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Mas eu falei, quer saber, eu vou ligar pra Vivo. Eu sou acionista da Vivo também. Quero ver o que eles falam, ou se eu consigo reduzir isso aqui, vamos ver. Aí fui ligando, fui apertando os botões, né? Aí uma hora eu caí numa gravação que era mais ou menos assim. Ah, você quer falar sobre reajuste de conta? Eu falei, sim. Aí fui lá, apertei dele. Aí abriu a gravação. Senhor Bruno, nós reajustamos sua conta em tanto, né? Conforme fazemos ano a ano, por conta de não sei o que, inflação, bababá. E é isso. E desligou, não me deu nem a chance de retrucar. Eu pensei, não vou ficar no telefone mais um tempo para isso. Eles aumentaram minha conta e como eu não posso ficar sem internet, simplesmente eu falei, tá bom. Isso é ruim para o consumidor, mas como eu sou dono, né, eu gasto pouquinho consumindo e ganho bem mais porque eu sou dono de parte da empresa, então tá feito. É uma proteção contra a inflação? É também. Mas se você quer uma proteção real de fato, falei de imóvel, falei de empresas, e fundo imobiliário está dentro dos imóveis, é muito mais interessante você pensar em uma proteção internacional. E quando eu digo internacional, é em coisas que não dependam do Brasil. Muitos já colocaram aqui, nesse ciclo inflacionário insano, né? Obviamente vocês pensam, Bitcoin, ouro, são coisas escassas. No caso do ouro, ele já passou no teste do tempo. Então, muito provavelmente, nessa viagem para o futuro de 50 anos, onde talvez não existam mais reais, o ouro provavelmente será valorizado. Pode acontecer alguma coisa disruptiva? Pode, né? Tem um meteoro de ouro por aí, o Elon Musk pode minerar um meteoro de ouro e ouro fica extremamente abundante. Então você não vai ter tudo em ouro. Mas seria uma proteção? Seria. Você pega o desempenho do ouro desde 2008, o pior momento da crise de 2008 aqui no Brasil, e o do Ibovespa, né? O ouro ganha do Ibovespa. Por quê? O que é mais forte no Brasil? O livre mercado, né? O capitalismo que faz as empresas crescerem, ou a desvalorização monetária? Olha o que aconteceu, né, ao longo da nossa história. Se for para apostar em um dos dois, e me mantiver durante 50 anos apostando, eu aposto que a moeda aqui vai ser uma bosta. Acho que é uma aposta muito segura em termos históricos. Tá? Mas eu não vou ter só um. Porque tem empresas que resistem à inflação. E se várias empresas quebram, essas que resistem podem até ficar maiores. Mas ouro,
bitcoins são interessantes. E, pelo amor de Deus, invista alguma coisa no exterior. Porque não dá para ficar dependente apenas de Brasil.